Objetivo: integração econômica com o objetivo de reconstruir os países arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Formação da União Europeia e número de membros. No fim da Segunda Guerra Mundial, ocorrem tensões na Europa, então eles decidem criar o Plano de Schuman. Em seguida, nós temos a formação da SECA e a formação do MCE. A Europa dos 6, a Europa dos 12, a Europa dos 15. Em 1992, nós temos a formação da EU. Em 2002, o euro começa a circular. Em 2004, a Europa dos 25. Em 2006, a Europa dos 27. Em 2009, a crise do euro. Em 2013, a Europa dos 28 e 29. A moeda é o euro e a Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Finlândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal adotaram a moeda em 1º de janeiro de 1999. Chipre e Grécia adotaram em 1º de janeiro de 2001, Eslovênia adotou em 1º de janeiro de 2007, Malta em 1º de janeiro de 2008, Eslováquia em 1º de janeiro de 2009, Estônia em 1º de janeiro de 2011, Letônia em 1º de janeiro de 2014 e Lituânia em 1º de janeiro de 2015. Parceria com o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a então Comunidade Econômica Europeia, em 1960. Desde então, o relacionamento bilateral passou por diversas mudanças, mas sempre manteve elevada a importância do quadro da política externa brasileira. Também tem relações com a UE, que gera as relações comerciais com países terceiros, através de acordos comerciais, que são concebidos para criar melhores oportunidades de comércio e superar as barreiras com eles relacionadas. O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia em junho de 2016, no qual 52% votaram a favor de deixar a União Europeia. Aprovado posteriormente pelo Parlamento Britânico, e entre os argumentos favoráveis à saída da União Europeia, acentua-se a diferença entre os sistemas jurídicos da Europa continental e do Reino Unido, ou melhor, uma certa incompatibilidade entre eles. Ele foi a maior liberdade para negociar novos acordos com outros blocos e países, ou com a própria União Europeia. A economia de 12 bilhões e 900 mil libras, que é a contribuição anual dos países membros da União Europeia, e altos custos sociais e econômicos causados pela imigração massiva. Entre os argumentos contrários à saída do Reino Unido da União Europeia, destacam-se a privação do acesso ao mercado comum europeu, problemas fronteiriços na Irlanda e a perda de facilidades de locomoção dentro do bloco e risco de recessão econômica. Conclusão: o Brexit foi um dos marcos no processo de ascensão que vem afetando o mundo nos últimos anos. No Reino Unido, o populismo adotou a forma do euroceticismo, que atraiu os setores mais conservadores da sociedade britânica, que acreditava que a saída poderia ser a melhor para a economia do país. Porém, a realidade demonstra que o Reino Unido foi o país mais afetado pelo Brexit. As consequências do Brexit são difíceis de prever, pois se trata de um processo inédito. Por enquanto, observamos impactos políticos, como por exemplo, foi criado no Reino Unido o Ministério da Saída da União Europeia, que emprega pelo menos 300 pessoas para tratar exclusivamente do assunto. David Cameron renunciou ao cargo de primeiro-ministro e, após discussões internas no Partido Conservador, foi substituído por Theresa May, que assegurou que não voltaria atrás no processo do Brexit. Diante dos impasses para chegar a um acordo, a primeira-ministra Theresa May renunciou ao cargo e viu seu maior opositor, Boris Johnson, ser investido como premier. Consequências econômicas para o Reino Unido. No dia seguinte ao referendo, a libra esterlina registrou uma forte queda, assim como o dólar australiano e o dólar neozelandês. A bolsa e o mercado imobiliário sofreram uma forte queda naquela semana. Por isso, o governo britânico abaixou as taxas de juros e fez empréstimos bancários para conter uma possível perda de capitais. A libra esterlina tem perdido valor frente ao dólar e o euro, e várias empresas já mudaram suas sedes para países como Holanda e França. Consequências econômicas do Brexit para a União Europeia. Ela perde a contribuição monetária do Reino Unido, a União Europeia terá que renegociar todos os tratados comerciais com o Reino Unido, o medo que o Brexit inspire outros países a fazer o mesmo e a preocupação com a situação na Irlanda do Norte, que faz parte da União Europeia, mas tem fronteiras com o Reino Unido. Desde o final da década de 2000, a questão do fluxo migratório já era um ponto que suscitava tensões dentro do bloco.
chegando até o ponto de impedir a entrada da Turquia para a União Europeia. Porém, a partir dos eventos gerados pela Primavera Árabe, esse fluxo se intensificou, chegando ao pico com a inclusão da guerra civil na Síria e na Líbia e a ascensão do Estado Islâmico. Fugindo de conflitos brutais e de uma ditadura fundamentalista, o Estado Islâmico, milhões de pessoas rumaram àquelas nações que outrora foram sua metrópole colonial. A recepção dos imigrantes, embora sustentada por motivos humanitários, gerou um pico nas tensões dentro do bloco, pois o encontro entre a sociedade europeia, laica e globalizada, e a sociedade confessional e tradicional dos povos muçulmanos gerou estranhamento, violência e conflitos sociais. A partir desse momento, surgiram duas facções dentro dos países membros da União Europeia: os países pró-europeístas e os países eurocéticos, sendo geralmente os primeiros mais favoráveis à imigração e os segundos contrários. A situação enfrentada pela Europa pode ser caracterizada como uma questão de Sofia, uma escolha quase impossível, pois barrar um fluxo migratório pode resultar na perda de milhares de vidas e a negação dos valores humanitários no qual a União Europeia está fundada. Já a manutenção da imigração pode aumentar a tensão dos conflitos sociais e levar a uma escalada da violência e até a desintegração do próprio bloco, sendo que essa tendência já foi vitoriosa na Inglaterra e ameaça fortemente países como Hungria, Polônia e Croácia, e goza de forte apoio popular na França, tendo em vista o expressivo resultado eleitoral de Marine Le Pen em 2017.